Muito bem, rapaziada, estamos aí de novo para mais um tutorial no Café com Java. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar activities dentro do Android. Só que a gente, em vez de usar a list activity padrão do Android, a gente vai criar a nossa própria list activity. Se vocês lembram, o Android define alguns modelos de listagens padrões dele, pois a gente vai criar o nosso modelo agora personalizado para ele criar listas. Então vamos lá criar um novo Android Project. O nosso nome vai ser lista personalizada. Vamos criar em cima do baseado no Froio. A aplicação name vai ser lista personalizada. Página lista com ponto café com java ponto main. Create activity vai ser a main, a principal, o mínimo CDK vai ser 8. Se você não lembra dessas configurações, temos vídeos anteriores no site que falam mais sobre cada uma dessas opções. Para a gente não perder tempo, lista personalizada, main, isso. Então a gente vai criar um novo package, vai ser o br.com.café.com.java.model. Aqui eu errei, né? É o br.com. Dentro do nosso model, pessoal, a gente vai ter uma lista que vai representar a classe que vai representar os objetos da nossa lista. Então, no caso, o nosso objeto ele vai salvar dados de contato. Então, ele vai ter, por exemplo, nome, telefone e endereço. Ou vamos fazer nome, telefone e e-mail. Então, a nossa classe vai ser contato. A classe contato ela não vai estender nada, ela simplesmente vai ter os atributos e seus getters e setters. Private string nome, private string e-mail, private string, que mais tinha falado? Telefone, né? Então, telefone. Vamos ter os nossos getters e setters. Tá pronto a nossa classe contato. Esses vão ser os atributos que cada contato vai ter. Isso. Ok. Contato.java. O main está criado. Beleza. Então, para a gente criar listas personalizadas dentro do nosso Java, a gente precisa criar um adaptador que vai passar essa responsabilidade de setar o layout da nossa lista, né? Que não vai ser nenhum layout padrão do Java. Então, ainda, pessoal, dentro do nosso projeto, a gente vai criar uma classe Java que vai estender um Base Adapter, que vocês vão ficar conhecendo agora. Então, vamos criar mais um pacote br.com.café.com.java.model, controller, finish. E a classe é uma nova classe que ela vai se chamar contato adapter. E a nossa contato adapter ela vai receber um contexto, um context, e ela vai ter um array list em private list de contatos. Android Context. Isso. Android Context. Certinho. Então o que a gente vai ter? Agora, cada vez que a gente instanciar essa classe aqui de contatos, a gente vai precisar que o que? Seja informado o contexto, né? Da nossa da aplicação que está chamando ela, da classe que está chamando, e uma lista com os contatos que serão exibidos nessa lista. Então a gente vai criar um construtor
que receba esses dois atributos, o contexto e o array, né, nossa lista de contatos. E vamos setar contatos é igual contatos, this.context é igual context. Exatamente. Ok. Essa classe aqui agora, aí, como eu falei para vocês, ela vai estender o base adapter. E o base adapter, pessoal, ele vai implementar alguns métodos que vão ser necessários para a gente poder trabalhar com essa classe. Já vamos ver cada um deles. Já os getters e setters das variáveis. Opa. Contexto. O que é isso? Beleza. Ok. Então, os métodos que a gente tem aqui, pessoal, vão ser para a nossa view poder coletar informações sobre a nossa lista e poder popular a nossa lista corretamente. Então, para que isso aconteça, a gente tem que implementar alguns métodos da classe base adapter. Então, que nem, por exemplo, o lista, o getCount vai retornar o tamanho da ArrayList, no caso nossa list, que contém os nossos itens de contato. Então a gente vai falar com nossa list, vai dar um list, opa, contatos, nome errado, contatos.size, é isso que ele vai retornar. Get item, aqui também mesma coisa, todos vão ser em cima da nossa lista. Então get item location, né, arg0, isso. A gente vai fazer isso com todos os métodos. Get item id, a gente vai fazer uma jogada e ele simplesmente vai retornar o próprio argumento, certo? Retorna o próprio argumento. E a classe que realmente, digamos assim, vai ter um grande impacto na nossa aplicação vai ser o getView, onde ele passa o inteiro, a view e o view argumento. Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai criar um objeto do tipo empréstimo. Empréstimo, não, aliás, desculpe, contato. Aqui a gente criou a nossa classe lá, contato. Contato é igual a lista.get. Lista não, é contatos. Estou confundindo as variáveis. .get e passo o arg0, que é o que está na função. Então o contato vai ser instanciado. Já existe a variável? Ah, tá. Nunca foi lida ainda. Então, a nossa variável contato vai receber a posição que a função aqui está solicitando para nós. Então, ele pega conforme a solução. Fora isso, a gente vai usar um cara que a gente chama de layout in Flutter. Flutter é igual. Temos que converter ele. Layout in Flutter. Segundo o contexto que foi passado para nós também na função, vai pegar um get system service context ponto layout in Flutter service. O layout in Flutter, pessoal, vai permitir que a gente faça o que? A partir desse Flutter, conforme a view que a gente vai estar criando depois em XML, usando o método, o objeto em Flutter, ele faz essa comunicação entre o XML que a gente vai estar gerando daqui a pouco e esse método. Então a classe Contact Adapter, na realidade, não vai ser utilizada por nós diretamente. O sistema, através dessa classe que a gente criou, que usa o Base Adapter, que vai estar utilizando isso para mostrar os objetos na tela. E o InFlutter faz com que ele consiga pegar os dados da tela que a gente tem e passe isso mais para frente, como a gente já vai ver, para uma view. Então o objeto em Flutter serve para isso, para fazer essa comunicação entre o XML que a gente vai estar gerando, a aplicação que vai estar gerando aquela lista para nós e essa classe que a gente está criando aqui.
Então, a partir dessa classe inflator, a gente vai estar utilizando, vai conseguir criar uma view, aliás. Então, inflator.inflate. Aí, inflate r. Ponto. Opa, deixa eu ver se estou usando certo. Não, tem que ser a classe do café com Java. Ponto. Layout. Ponto. O nome da classe que a gente vai estar utilizando. Então aqui, a partir desse ponto, a gente precisa criar o nosso XML. Depois a gente vai voltar aqui para nossa classe, porque ela, a partir da classe R, note que a classe R que eu estou utilizando não é a classe R do Android, vocês têm que prestar bem atenção. Olhem como eu estou chamando ali a minha classe R, não é o R Android, sim o R do projeto. Ele vai buscar o XML que a gente vai estar criando agora, o modelo de como a gente deseja que liste as nossas opções. Então a gente vai criar um novo Android XML layout. Vamos ver aqui contatos. Isso. XML layout, eu vou usar um table layout. Table row. E vou criar um finish. Pronto, a partir desse ponto, pessoal, a gente tem que a gente vai agora, a partir desses atributos, fazer que ele liste a nossa lista personalizada. Então a gente vai criar uma determinada linha onde cada objeto vai ficar posicionado dentro dessas linhas. Então a gente pode colocar que nem, por exemplo, duas linhas aqui. Wide, contente, beleza. E vamos colocar aqui. Vamos colocar uma linha só, que eu devia ter colocado table layout, eu coloquei table row. Mas só para nível de exemplo. Test view. Ok. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Ctrl C, ver. Onde fica um do lado do outro. Não era bem isso que eu queria. Propriedades. Layout gravity right. Gravity left. Vamos deixar assim mesmo. Só para poder exibir. Então a gente vai mudar aqui as IDs com o nome. E aqui vai ser o e-mail. Isso. Então notem que nesse layout aqui, pessoal, eu só fiz alguma coisa bem rápida mesmo. Você poderia estar colocando aqui imagens ou o que você quisesse, um date grid aqui, algum campo como se fosse texto, botões e tudo mais, porque a partir da nossa classe adapter a gente vai estar controlando isso aqui e exibindo em forma de lista. Eu botei bem simples mesmo aqui, só duas test view. Então porque eu errei aqui o layout, mas basta você criar aqui personalizado. E lembrando que cada um desses caras aqui vai representar uma linha mais pra frente, né? Não se esqueçam disso, que ele vai representar uma linha de cada uma das várias linhas que terá no seu projeto. Até para ficar isso aqui mais claro, talvez eu consiga colocar mais algum elemento aqui só para dar um destaque. Deixa eu achar algum elemento aqui só para dar um destaque. Pode ser um rating bar. Não, ficou terrível.
Vamos botar um botão. Isso, algo bem ridículo. Mas vamos colocar um botão só para a gente criar uma aplicação de exemplo. Aqui no Control Adapter, agora a gente vai chamar o layout e vamos chamar a nossa nova classe, que é o contatos XML que a gente acabou de criar. Essa classe aqui que ficou ridículo no meu layout, mas tudo bem. Certo. Então, a partir desse layout aqui, agora, pessoal, a gente vai ter acesso. Como a gente pegou essa variável lá, o nosso layout trouxe para cá, a gente vai ter acesso àqueles campos que a gente criou. Então, que nem por exemplo, agora a gente tem lá dois text view, como você poderia ter lá dois botões, uma imagem e tudo mais. E a gente consegue mudar os valores que ele tem lá. Então eu posso criar aqui, por exemplo, um text view, né? Lembrando que foi o que eu coloquei lá. Então pode ser o T1 é igual ao que? Vamos dar converter ele para um text view. Converter ele para um text view e vamos fazer o que? A partir da nossa view V que eu criei na linha de cima, eu vou dar um find view by ID. Então vai ser o que? O R novamente, lembrando que é o R da aplicação de novo, ID ponto o nome do campo que eu quero trocar. Então vai ser no caso aqui o campo nome. Então eu tenho uma text view que está vinculada lá nos meus contatos, por causa que ele trocou o nome para ID. Até para ficar mais claro, eu vou trocar o nome da variável também para ID. E vou criar uma outra text view que vai receber o campo do e-mail. Então, mesma coisa, vem aqui no ID, só que vai ser o e-mail. Beleza. E nisso nós podemos setar os valores dessas variáveis, desses campos. Então, nome.set text. E o que vai ser? Lembra que a gente pegou o contato aqui através da nossa lista e a posição que foi passada para nós? Então a gente pode fazer o que? Um contato, ponto, aqui é o nome, então get nome e mudar o campo. Mesma coisa e-mail, a gente pode dar um set texto no campo de e-mail e dizer que ele vai receber o get e-mail. Certo? E o que ele vai retornar para a gente? O retorno desse cara vai ser a própria view, ou seja, ele vai retornar uma view que nós acabamos aqui de criar para a nossa lista, e ele vai tratar de posicionar essas views uma embaixo da outra e exibir como uma lista, não precisando mais usar aquela lista padrão do Android. Agora, o que a gente precisa fazer é criar a nossa lista, uma telinha que vai chamar, implementar essa lista e fazer rodar. Então pronto, já temos o contato, já temos o adapter, já temos a tela, e agora vamos implementar a nossa listinha. Eu vou colocar aqui dentro de main mesmo e vou colocar a nossa lista contato. Isso. A nossa lista contato, assim como a gente tinha feito anteriormente no outro tutorial, vai estender uma list activity, certo? Só que essa list activity vai ter um método onCreate também normalmente. E daqui a pouco vocês já vão perceber a diferença dessa lista para outra lista que nós tínhamos bem rapidamente. Primeira coisa, como eu falei e vocês viram aqui no nosso contato adapter, para se criar uma instância dela, a gente precisa passar o que? O contexto e uma lista de contatos. Então isso aqui pode vir de um banco SQL, que eu pretendo até inclusive estar fazendo um tutorial mais para frente com SQLite dentro do Android, para poder listar, ou você pode estar chamando os contatos que vão ser listados ali da própria agenda do Android. No nosso caso aqui agora, como a gente precisa de uma lista para criar nossa classe aqui, o adapter, a gente vai então criar uma lista aqui de contatos na mão, para vocês verem como é que faz. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um array list de contatos e vou adicionar alguns contatos aqui dentro.
C1.set nome. C1.set e-mail. E vamos fazer isso mais umas 4 vezes. Então C1, C2, vamos mudar o nome, Pedro, Carlos, Zezinho, Bonito, C1, C2, C3, C4, C5. E vamos adicionar essa ao nosso array list. Contatos.add C1, C2, C3, C4, C5. C2, C3, C4, C5. Isso. Vamos adicionar. E agora que vem a grande sacada da nossa aplicação. Então, para que a nossa aplicação lá possa listar uma lista que não seja o padrão do Android, a gente simplesmente tem que dar um set list adapter. A gente vai fazer um new contato adapter. O contexto vai ser o diz a partir dessa view e a lista vai ser os nossos próprios contatos, certo? Pronto. Isso vai fazer a mágica acontecer, ok? A partir disso ele vai soltar o nosso list adapter e fazer rodar a nossa aplicação. Agora, antes de rodar a nossa aplicação, ainda precisamos fazer dentro do Android Manifest, adicionar a nossa nova classe. Opa, em aplicação, né? Aplicação, vamos adicionar nossa activity. Lista contato. Lista contato. Lista contato. E vamos salvar. Beleza. Salvo. Contato, beleza. E só vamos agora na chamada do main da classe nossa que abre a nossa aplicação. A gente vai criar um botãozinho nela para chamar a nossa lista, nossa tela com a nossa lista. Botão, vamos dar o ID PTN1, vamos salvar. Isso, contato, principal, set package view. E para a gente acionar o botão, se vocês lembram, a gente tem que implementar um click listener, que é o Android View, não é o Content Dialog Interface, não vou esquecer. Nisso a gente precisa implementar um método que não tem, que é o click view. É isso aí. E nisso a gente vai fazer uma nova intent, it é igual new intent. Passo diz, que é a própria tela, e vai ser o lista contato.class. E a gente vai dar um it, diz.startActivity it. Beleza. E agora temos que botar um listener no botão, ou seja, um button btn é igual um button, fazer uma conversão, button
find view by ID, R, de novo o R do projeto, não da classe Android, id.btn. Exatamente. E no nosso BTN, agora a gente pode botar um set on click listener. O this está informando, né, que é a nossa própria classe, porque a nossa classe, como ela implementa o on click listener, é óbvio que ela pode escutar a ação do botão. Se tudo está certo, eu acredito eu que esteja, se não tiver a gente arruma, a nossa aplicação já vai estar rodando. Então vamos rodar a nossa aplicação para ver o que acontece. Entra Android, sai versão do Android e o emulador continua meio lerdinho para ligar. Se vocês escutarem algum berro no vídeo, pessoal, que eu estou escutando o Jovem Nerd ao fundo para dar uma alegrada. Essa semana foi movimentada, saiu o SDK do Kinect, já botando vocês por dentro das novidades, como também saiu a nova versão do Android, do Adobe Air. Coisas que vocês, como desenvolvedores, como sou devs da vida, podem e devem dar uma olhada. Bem interessante, fica a dica. E se você está vendo esse vídeo em um futuro longínquo, esqueça o que eu disse. Muito bem. Ainda instalando. Iniciando. Força Android que você consegue. Ok, abriu nossa aplicação. Clicamos no botão. Tá aí. A nossa lista personalizada implementada no Android. Certo, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Que vocês tenham gostado do videozinho. Mais umas explicações sobre Android que o pessoal tinha me pedido. E é isso. Até a próxima semana. Abraço.